Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que todos sejam bem-vindos ao Centro Espírita Fraternidade. Vamos fechar os nossos olhos, atentando, dispensando a nossa intenção em Jesus, elevando o nosso pensamento. É necessário um esforço da nossa parte no momento da oração, porque a gente aprende na doutrina que o alcance da nossa prece está na intensidade do nosso sentimento, do nosso desejo. Portanto, cada um nesse momento pense em Jesus, visualizando a doce face do Rabi da Galileia, a olhar para nós com aquele olhar compassivo, amoroso, para que a gente possa, elevando o nosso padrão vibratório, perceber as emanações fluídicas que são dispensadas a todos aqueles que nesse esforço alcançam, através da disciplina do pensar, essas faixas vibratórias onde o amor, o carinho nutrem a nossa parte, o nosso campo espiritual, ressoando de forma intensa no nosso corpo material. Ó Mestre Santo, por quantos caminhos tortuosos trilhamos, Senhor, e hoje o Teu Evangelho, o caminho, a vida que está em Tu, Senhor, brilha dentro de nós como luz que direciona a necessidade de caminharmos e seguirmos os Teus passos, Senhor. Ilumina nossa mente, Senhor, ilumina o nosso coração, para que onde a gente passe, por onde a gente esteja, nós não sejamos semeadores de maldade, de maledicência, Senhor. Que o nosso falar, que o nosso agir retrate esse esforço nosso em seguir os Teus passos, agindo como Tu agiu, Senhor. Por caridade, Mestre, fortalece-nos para que a gente possa gradativamente ir se libertando das amarras do pecado, das algemas que tanto nos faz sofrer, Senhor. Obrigado, Mestre, por tudo que nos tem concedido. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós temos o prazer com a nossa palestrante da noite, Malu. Por favor, irmão. Vamos falar assim, ainda pior. Boa noite, minha gente. Obrigada, Márcia. Todo mundo bem, né? Hoje nós estamos filmando. Tenho mandado para os grupos, para os amigos, e eu não posso pôr a mão na máscara, né? Porque a outra vez fiquei toda hora arrumando, porque me pareceu que estava escorregando. Primeiro, quando eu achei que eu ia começar a receber algum elogio, eu comecei a receber bronca. Não sabe que não é para pôr a mão na máscara? Eu falei, ai meu Deus, ainda vou ter que cortar esse pedaço agora. Eu falei, senão a pessoa vai ouvir. Bom, minha gente, hoje vamos falar de Maria. Maria de Nazaré. Hoje também é 1º de dezembro, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu coloquei lá um texto falando desse mês tão especial que é dezembro, que marca, né? Que foi escolhido para marcar supostamente a data do aniversário do nosso amado mestre, né? Então é um mês todo lindo, né? E provavelmente não é só porque enchem as casas de luzinhas, né? É porque o nosso coração procura essa luz maior aí. Então que a gente possa refletir, né? A gente reflete todos os dias, mas que agora, quando todos os pensamentos convergem, né, para essa data específica, a gente possa refletir um pouco mais, pensar nisso, né? Pensar nele, para valer mesmo, né?
que só nos vai fazer bem, né? Bem, não é fácil falar de Maria, não é, né? Maria é uma tarefa complexa, né? E por mais que você busque coisas para falar, se resume num tema, né? No texto, nesse que a gente vai acabar falando agora, que eu me baseio, como sempre, né? No Boa Nova, que é a dupla Chico Xavier e Humberto de Campos. E eu ouvi muitas palestras e li alguns textos. Alguns não, vários. E fiz umas anotações aqui. Bom, não é fácil, é complexo, porque dentro assim da simplicidade de Maria, aí ó, um espírito altíssimo, elevadíssimo, né? E não podia ser de outra maneira. Para receber Jesus nos braços, não podia ser alguém menos que Maria, vamos dizer assim, alguém que já tivesse tido esta aprendizagem e chegado a ser um espírito maior, né? Nós vamos falar sobre isso. Lá no livro A Caminho da Luz, não sei se alguém aqui já leu ou já folheou o livro, né? A Caminho da Luz, Emmanuel se refere a ela como uma personalidade sublimada, né? Ela é sublime, né? E foi escolhida, né, para desempenhar essa missão complexa que foi e muito desafiadora, que foi ser a mãe de Jesus, né? Vir cuidando, apoiando, cercando até que ele pudesse sozinho continuar, né? É muito emocionante, né, quando a gente pensa nisso. E é bom que a gente pense que tudo isso não começou um ano antes ou alguns meses antes, não, séculos antes. Emmanuel nos diz que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentavam-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Escolheram os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. É evidente que a cada convite, imagino eu, né? Porque não dá nem para imaginar, né? Porque isso aí foi tratado num nível muito alto, então não dá nem para a gente falar, acho que foi assim ou foi assado. Mas a gente imagina que, apesar da condição elevada de cada espírito convidado para fazer parte daquela missão, todos devem ter aceitado, assim, com muita alegria, né? E coube, então, a Maria, o espírito escolhido para levar a missão de ser a mãe, né? A mãe de Jesus, né? Então, a missão de Maria começa lá no plano espiritual, quando ela aceita essa incumbência. E, veja bem, Maria era muito jovem quando engravidou de Jesus, quando recebeu Jesus, né? Ela estava entre 14 e 16 anos. E aí, olha, eu li muitos textos que divergiam aqui, divergiam ali, porém, o resumo é um só. Ela era bem jovem mesmo, dotada de uma grande fé, e aí a gente começa a pensar que uma das lições é essa, a fé que Maria tinha. Hoje, quando retornarmos para casa, a gente precisa levar dentro do nosso coração o que é que esta conversa me ensinou. E a primeira é apontar o quanto Maria era dotada desta confiança em Deus, né? Porque em nenhum minuto ela duvidou disso. E não pensem vocês que Maria teve algum privilégio, por exemplo, ela lembrava de tudo, ela lembrava quem era ela, nada disso. Deus não dá privilégio, nós todos, para ninguém, senão teriam favoritos, e não tem, né? Então, todos nós chegamos por aqui, passamos pelo abençoado esquecimento, graças a Deus, porque imaginem vocês a gente lembrar das barbaridades do passado, é melhor não, né? Então, a mesma coisa com Maria, mas é evidente, pela elevação espiritual dela, a intuição dela estava ligada no 220, com certeza, né? E nós vamos deixar para continuar falando de como foi a chegada, essa anunciação daqui a pouco, porque Humberto de Campos começa a falar
esse texto, a falar de Maria, a contar o que aconteceu e como era Maria e como foi a vida dela, no momento que Maria está na frente da cruz, chorando muito, olhando para aquela cruz, vendo um filho que não tinha defeitos, né? Só tinha semeado amor ali, já quase moribundo, né? E ela ali parada, olhando, ela tinha assim, durante todo o tempo, um véu de lágrimas a cair dos seus olhos. Ela fica ali imaginando, né? O que é que tinha acontecido. E eu me perguntei todos esses dias, quanto tempo Maria demorou para entender o que foi que levou Jesus até aquela situação. Na última vez que eu estive aqui, nós falamos bastante sobre isso, né? Expliquei bastante sobre isso, como foi que as coisas chegaram nesse ponto. E vamos falar, não da palestra passada, mas vamos falar dos motivos hoje. E Maria olhando para a cruz, chorando, em nenhum momento, em nenhum texto nós vamos ler que ela se desesperou, que ela chorou, que ela esbravejou, ou falou, por que aconteceu comigo? Olha, nada disso, né? Maria se reservou a ter uma paz, que talvez essa seja a paz que a gente tem que correr atrás, né? Nos momentos mais aflitivos. Porque naquele pior momento da vida dela, ela estava ali firme, né? Imaginando o que poderia ter acontecido com o filho, que ela sabia, por todos os momentos que ela tinha passado com ele, que ele não era merecedor de nada daquilo, né? E ela olha para a cruz e começa a lembrar. Ela começa a lembrar das circunstâncias maravilhosas do nascimento, quando Jesus foi anunciado para ela, né? Porque ela é muito jovem, ela vai à fonte. Então, tudo que eu lia faz referência das mulheres indo à fonte. Imagino eu que era para pegar água, imagino, né? E ela vai, né, à fonte e ela está em oração. E essa conexão com a oração, quando ela olha, ela vê uma luz, né? Parecia que uma estrela tinha caído e ela olha, é um anjo, né, que está ali. Eles retratam como um anjo, né? Deixa eu até ver o nome. Perdi, né? Gabriel. É o anjo Gabriel que fala para ela, Ave Maria. Era uma saudação, como os soldados faziam para os romanos, Ave César, né? Ou Olá Maria, né? E eles saúdam Maria, né? E ao invés dela levar um susto, sair correndo, muito obrigada. Ela já percebeu que algo estava acontecendo, mas que não era nada de ruim, né? Alguém que chega envolto de luz, né? E tratou ela com aquele respeito, e ela nem pensou nisso. E ele fala com ela, né? Que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, né? E falou para ela que ela deveria colocar o nome Jesus, que ele viria para transformar a atmosfera espiritual, a paisagem espiritual da Terra. Qualquer uma de nós, mulheres, agora estou falando com as mulheres, a gente no mínimo ia falar assim, mas tá brincando, o que quer dizer isso? Como assim? Como assim, né? Que história é essa? Maria ouviu o relato do anjo e disse apenas, faça-se em mim a vontade do Senhor. Ela não perguntou o que era, quando seria, o que ela ia ganhar com aquilo, ou como que seria depois, nada, não interessava. E talvez essa seja a diferença de um espírito superior e de um curioso como nós, né? Porque com certeza a gente ia encher o outro ser de perguntas assim, mas tudo bem, eu aceito, mas e aí? Né? Quando vai ser isso? Né? Como é que vai ser? Não sei o que, né? E daqui 20 anos, e não sei o que. Ela não, ela confiou, voltou para casa, adormeceu e as coisas passaram como tinham que se passar. Isso é a entrega da pessoa de entregar sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Isso é o exato significado dessa frase. Então, faça-se em mim a vontade do Pai, a vontade do Senhor. E o resto, se está fazendo a vontade de Deus,
ruim não vai ser, né? Com certeza. Talvez seja isso que a gente precise aprender, né? Confiar ao ponto de entregar, sem tantos questionamentos, mas para valer, né? Não adianta a boca não falar e a cabeça tá pirada, né? Pensando. Então Maria pensou nisso enquanto olhava a cruz. Ela lembrou do anjo chegando, anunciando que aquela criança viria, e o quanto ela ficou feliz de saber daquilo, de saber que vinha uma criança para ela e que ela poderia ajudar naquilo tudo, né? Ela lembrou também da amizade dela com a prima dela, Isabel. Isabel é mãe de João Batista. São parentes. Os dois meninos vão ser primos, né? Então pensemos em Jesus pequenininho, né? Ela fala algumas coisas sobre Jesus pequeno. E muitas vezes Isabel, quando grávida, ia visitar Maria. As duas conversavam a respeito da gravidez e tal. E depois, quando as crianças nasceram, elas continuaram muito íntimas, muito amigas. E aí tem alguns relatos muito lindos, né? Que Isabel ia visitar Maria e José deixava as duas conversando ali. Meninas, até Maria gostava de bater papo com a prima dela. Deviam ser papos elevados, lógico, não iam falar mal de ninguém, mas elas ficavam no papo. E um dia, as duas crianças sumiram das vistas delas. E Maria e Isabel saem procurando e cadê? E de repente avistam os dois pequeninos ainda, em cima de uma elevação. E João apontava lá para baixo, dava para ver muita coisa, tipo o Cuesta Café, que a gente avista tudo, né? Ele apontava para baixo, como um pequeno general, e Jesus com isso aqui franzido, ouvindo atentamente o que ele estava dizendo. E Maria sentia do coração. Ela pensava, né? Que ela já sabia que ele era especial, que ele não era como as outras crianças, e nem João, né? E assim as coisas foram acontecendo e Maria, olhando a cruz, vendo as pessoas ali querendo, as lanças batendo uma na outra, muitas ofensas dirigidas à família de Jesus, Maria pensa em tudo aquilo e se torna, e fica pensando, né? Assim, o coração dela se transforma em muitas interrogações. O que está acontecendo? Por que meu filho está passando por isso? Lembra-se da manjedoura, né? Maria atravessa um país, era a época do censo, e ela já nos dias de ganhar o bebê, o Jesusinho, né? Ela atravessa já quase nos dias de ganhar, e quando chega na cidade, a cidade estava superlotada, porque era censo, estava todo mundo lá, todo mundo já tinha um lugar onde dormir, onde posar, e não sobrou nenhum lugar para eles. E o único lugar era a estrebaria, era lá onde os animais ficavam. E ela lembra-se disso com muita nitidez, lembrando, né? Ela diz assim, que ela chegava a ouvir o balido das ovelhas. E nada daquilo foi complicado para a cabeça dela, não teve orgulho naquilo, estava simples, o filho nasceu ali, tá bom, né? Então, era algo relativo a gente de melhor qualidade espiritual, né? Bom, em tudo Maria percebia a mão de Deus na vida delas, mas agora, naquele momento, o que estava acontecendo? Por que acontecia tudo aquilo, né? O que Jesus tinha feito para merecer tantas provas tão grandes, né? E ela continua na lembrança, né? Ela tinha certeza que Jesus não tinha feito nada de errado, porque ela era testemunha dos sentimentos puros e bons que ele tinha desde pequenininho, né? Diz que vez por outra ela procurava Jesus, ou quando ia na fonte, e ela percebia Jesus conversando com as pessoas com extremo carinho. E muitas vezes, algumas pessoas que ela não conhecia passavam pela casa dela para dizer o quanto era abençoada aquela criança que morava ali, porque aquela criança estava sempre procurando ajudar um e outro, a consolar desde muito, muito cedo. E ela pensava naquilo e se preocupava, né? Uma vez Jesus chega lá na oficina de José, segurando pelas mãozinhas 2 assaltantes da região. E os assaltantes estavam com fome e ele levou os assaltantes lá para a oficina de José, né? E aí, imagina a situação de Maria, né? Jesus tratando os assaltantes como irmãos e Maria tendo que ajudar os assaltantes como irmãos também, né? E aí, isso mostra
as lições são essas, né? O não julgamento, o não preconceito, a ajuda acima de tudo, né? O auxílio fraterno em todos os momentos. Então essas são as lições desse texto e as lições que Jesus dava desde que era muito pequenino, né? Bom, depois ela se lembrou, ela passa a se lembrar, e depois dessa infância maravilhosa com Jesus, aquela criança boa, acessível, amorosa, né? Ele começa a ficar maior, né? E ela começa a perceber os pequenos milagres e depois os grandes milagres, né? Quando ela percebe que muitas vezes pessoas que não enxergavam passam a enxergar, quem não andava passa a andar, e melhor ainda, aquele que estava aflito, desiludido, sem nenhum tino na vida, se recompõe e segue a vida. Isso era a missão de Jesus ali no lar, antes de sair do lar. Então, por que é que Jesus estava na cruz? E quando ela pensava que ele estava na cruz, ela voltava das lembranças, ela chorava desconsoladamente, mas sentia uma voz lhe falar na alma. Olha, uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus. Gente, quantas vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e a gente se desespera, né? Cabe para nós essa frase aqui, o que essa voz amiga dizia para Maria, que muitas vezes as determinações de Deus são insondáveis, a gente não vai entender, mas são justas e necessárias. E naquele momento aquilo era necessário. Aí Maria retomava, né? Ela lembrava do que ela tinha dito ao anjo: faça-se em mim a vontade do Senhor, né? Bom, de alma muito angustiada, Maria percebeu que Jesus estava no limite das suas forças, né? Que ele não aguentaria mais muito tempo ali. E ela não tinha o que fazer, não tinha quem pudesse ajudá-lo. E já estava claro que ele iria morrer ali, né? E ela está num grupo pequeno de mulheres, né? Na verdade, todo mundo se escondeu, quem era amigo de Jesus ali, os seus apóstolos, e a gente já falou que isso era compreensível, porque eles eram homens simples, e naquele dia muita coisa foi falada ali, muita história, que eles iam ser presos, que eles iam ser crucificados também, e eles se esconderam. Mas João não aceitou isso, né? João lembrou dela. João tratava Maria como uma mãe. Ele tinha para Maria amor de mãe mesmo, amor de filho. E ele vem, né? E ela está ali vendo que, né, já tinha acabado, Jesus estava indo, né? E ela sente uma mão no ombro e ela olha, é João. João contava na época com mais ou menos 16 anos, entre 16 e 17 anos. Era muito jovem. E ali ficam os dois, né, olhando para Jesus e chorando. É quando Maria fala a primeira frase nesse contexto todo, né, para Jesus: meu filho, que te fizeram os homens? E eles percebem que Jesus move a fronte, mexe a cabeça devagar, olha para João e diz: filho, aí está sua mãe. Mulher, aí está seu filho. E Maria desaba de novo, né? Qual de nós não teria desabado, né? Qual de nós não teria chorado as lágrimas até da próxima encarnação, né? Muito bem. Aí, mas João entendeu. João compreendeu exatamente o que ele quis dizer. E olha, é a outra lição desse texto de hoje, né? Ele compreendeu que no futuro, será que o futuro somos nós? Ou ainda é daqui mais 2000 anos? Então vamos imaginar que sejamos dois. E no futuro, João entendeu então, naquele exato momento que Jesus fala com ele, e fala a última frase dele ainda vivo na terra, né? Porque continuou vivo. Ele fala o seguinte: no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo. Bom, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor e completa,
não apenas para o círculo familiar, não apenas para o círculo familiar. Eu tenho 3 filhos, mas todo o resto são meus filhos também. Olha aí. Senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real. Então, o que nós precisamos entender? Que eu, Malu, aqui em Botucatu, tenho uma irmãzinha velhinha lá na Coreia que está cozinhando um quinchi agora. Eu não a conheço, mas ela é minha irmã. E se um dia precisar, eu precisarei estender a mão. É muito relativo falar assim quando as pessoas estão muito longe, mas quanto que estão perto a gente ignora? Muitos, dentro das próprias casas, não é? Quantos irmãos não se falam, quantos primos, ou quantas pessoas se ignoram, não é? Ou porque fez isso, ou porque fez aquilo, aí X de problemas, X de explicações. Mas o que Jesus quis dizer, quando ele doa, vamos dizer assim, ele doa Maria, sua mãe, para João, e João para Maria, na condição de mãe e filho, né? Que a gente precisa acabar com todo o resquício de egoísmo que temos no nosso coração. Todo. Não tem ninguém melhor que ninguém, né? Somos todos, o que vai nos diferenciar é o que está guardado aqui dentro. O resto são títulos da terra que nós vamos deixar na terra, né? E não resta dúvida, né? Que vai ser somado é outra coisa. Para a gente entrar nesse reino de Deus que Jesus anuncia, a nossa qualidade de coração precisa ser outra. Então, se eu tenho dificuldades em estabelecer uma relação de amor com o próximo, eu não estou ainda nesse futuro que João pensava que não existiria isso mais, né? Então, nós vamos ter que jogar mais 2.000 anos para exercitar isso aqui. Aí é muito 1.000 anos, né? Aí é muito 1.000 anos, é muita prova. Bom, Maria, então, continua ali mais um pouco, os dois se ajoelham e passam a orar, né? E aí todo mundo sabe o que aconteceu, o céu se fecha, né? Nuvens negras cobrem o céu, relâmpagos, ventania, o povo correndo e retiram Maria dali, né? E aí, só para a história não ficar solta, né? Dali a pouco chega, esqueci o nome, e com um documento, né? Para retirar Jesus da cruz, porque era a época de Páscoa, isso não poderia ser feito. Mas José de Arimateia tinha boas relações dentro do Sinédrio, então ele consegue uma autorização para retirar o corpo de Jesus, e aparece Zaqueu com linhos e perfumes, porque pretendia se embalsamar o corpo de Jesus. E Maria, então, vai para casa pesarosa, né, sozinha, e as coisas mais ou menos terminam assim. Qual era o planejamento? Qual era a intenção de Jesus, né, durante todo o tempo? Preparar os apóstolos para que eles replicassem o seu evangelho de amor. E foi isso que eles fizeram. Cada um sai dali e vai para um lugar. E aqui a gente pode relembrar, né, que quando Pedro vai, Maria Madalena pede para ir junto, e Pedro não deixa. Pedro fala, não, Maria, isso aqui é para homem, mas na verdade ela sabe que era a condição de ex-prostituta que impedia que Pedro permitisse que ela fosse. Mas Maria Madalena faz bonito, né? Ela passa a vida no Vale dos Leprosos, evangelizando-os todas as tardes. Então, evangelizar, falar de Deus, falar de Jesus, falar, em qualquer hora, em qualquer lugar. Nós não precisamos ter um lugar específico ou dia da semana. Não precisamos. E talvez seja isso, talvez não, quase certeza, que o Cristo espera de nós, né? Que a gente seja esses replicadores que não vê hora, não vê dia, que está sempre disposto a repartir este pão de conhecimento, de amor e de vontade, de boa vontade, né? Muito bem, aí vocês vão perguntar, mas e aí, o que aconteceu com Maria? José já tinha morrido também, e agora Jesus e Maria. Maria vai para um lugar chamado Betaneia, lá ficavam os parentes de José, e Maria vai para lá.
E Humberto de Campos descreve que a vida de Maria passou a ser dias e horas de extrema saudade. E ela continua sempre dentro dessa saudade, lembrando das coisas boas, da época que o filho estava em casa, da época que o coração dela se apertava, como qualquer mãe, né? Qualquer mãe, quando o filho sai, meu Deus, já são 8 horas, 8h05, 8h20, e ele não fala onde está, né? Alguém aqui faz isso ou sou eu? Todo mundo, né? Maria também se preocupava quando Jesus saía perto, mas depois Jesus começou a ir longe fazer as pregações, né? E Maria sabia que o que ele falava ia de encontro errado, né? As pessoas que mantinham o poder na região não estavam satisfeitas, não iam ficar nada satisfeitas. Aí quando Jesus chegava, devia ser aquela coisa boa que todas nós conhecemos. Ai, que alívio, né? Dali a pouco Jesus ia de novo, né? E aí Maria fica lá na Betaneia e João, o qual Jesus havia feito aquele pedido, ele vai para Éfesos e vai, enfim, né? Fica um tempo bom lá. João ficou 6 anos em Éfesos, tentando implantar o Evangelho de Jesus, né? E lá um dia, né? João retorna. Mas antes dele retornar, Maria percebe que após a morte de Jesus, começou a haver muitas distensões entre os seguidores. Sempre ela sabia de alguma coisa. Eram pequenas coisas, mas aconteciam. Ela começou a saber de perseguições. E o coração dela apertava. Como assim, né? Não tinha nada de errado ali. Por que perseguir o meu filho? Perseguir aqueles que amam o meu filho, né? Mas nós vamos falar sobre isso também. E João então retorna um dia para Betaneia e fala para Maria que ele havia se demorado, porque ele precisava ter um lugar para levá-la para morar com ele, né? Um lugar onde eles pudessem morar como mãe e filho, onde juntos eles pudessem se lembrar de Jesus, contar para as pessoas, né? E ambos, né, poderiam caminhar nessa estrada, abrigando quem precisasse, o tipo de uma casa do caminho igual Pedro tinha, né? Pedro também fez isso, né? E Maria, nossa, aceita na hora, sim, né? O filho havia pedido, o filho tinha falado isso, né? E aí ele conta que nas pregações que ele havia feito em Éfesos, uma pessoa, né, da alta sociedade, com dinheiro, havia se convertido e deu para ele uma pequena casinha de frente para o mar, bem pequenininha mesmo, né? Mas era suficiente para ele buscar Maria, e ele busca. E Maria vai, chega no pequeno casebre, feliz da vida, né? E os dois ali de certo organizaram, dava para ver o mar da onde ela estava. E os primeiros dias foi assim de certo, né? Penso eu, ajeitando alguma coisa, né? E fazendo algumas reuniões, onde Maria contava para as pessoas que iam até lá, porque João já era bem conhecido, sobre como era a vida com Jesus. E João falava para aquelas pessoas do Evangelho de Jesus. Em pouco tempo, a região ficou sabendo que a mãe de Jesus estava morando ali. Aí foi uma água fervendo, né? Todo mundo queria até lá, os pobres, os doentes, os coitadinhos, iam lá, né? Para que Maria os ajudasse. Então o João ficava em Éfeso, na igreja, ajudando lá, e Maria passou a fazer esse trabalho de atender as pessoas que passavam por ali, ou com um prato de sopa, ou com um curativo, ou com alguma palavra. Então as pessoas iam lá, reclamavam. Vamos dizer assim, a gente hoje faz uma imitação no atendimento fraterno, né, Maria fazia isso aí em tempo integral, né? A porta da casa dela estava aberta para o sofrimento. E quando chegava a tarde, todo mundo retornava para a casa deles em paz, tranquilos, né? Olha que missão, né? Que missão honrosa, né? Bom, os dias vão passando. Interessante que eles chamavam ela de Mãe Santíssima, né? Porque diz que isso aconteceu realmente, uma pessoa foi cuidada por ela e falou: olha, a senhora vai ser sempre a Mãe Santíssima, porque a senhora era a mãe do Nosso Senhor Santíssimo. Então ele fez um apanhado ali
e eles a chamavam de Mãe Santíssima, né? Então ali ficou, né, por longos e longos anos, não foi uma experiência curta. É um lugar onde as pessoas podiam buscar auxílio espiritual e também físico. Diz que nunca faltava um prato de sopa, né? E hoje, durante o dia, eu até pesquisei para saber, tipo, né, qual era o tipo de alimento naquela época. Não consegui, não sabe? Não, né? Não consegui também saber, né? Mas que nunca faltava um prato de sopa, né? Bom, os dias passou um bom tempo, porque Maria envelhece ali, né? E eu falei outro dia que Maria, acho que desencarna com quase 90 anos, que agora que eu estou chegando perto, nem acho que é tão velha assim. Eu acho que está dentro do normal. E aí, ué, ô meninas, vocês não acham? Ah, para, né? Para, com tanto creme, tanto remédio, né, pra gente ficar bem a vida inteira, então. Mas é brincadeira. Então, a Maria tinha muita paz de espírito. Ela tinha idade avançada, mas ela tinha vigor. Nada cansava, ela não sentia cansaço de fazer o trabalho. E é muito legal porque Paulo a visita, Paulo de Tarso. Ele retrata Maria como Jesus foi retratado, de uma beleza inigualável. E depois, eu não sei por que Paulo passa de navio ali, eu preciso me relembrar disso. Ele passa por perto e Maria vai até lá se despedir ou conversar, e ele fala que mesmo em idade avançada, Maria continuava belíssima, né? Então, imagino que era a beleza dos anjos, né? Beleza divina, é a beleza que não tem traços de nada ruim dentro, né? Então, é isso. Bom, então a vida rola, então, por exemplo, só de saber que ela envelheceu por ali, porque ela era muito jovem quando Jesus nasceu, muito jovem, menos de 20 anos. Suponhamos que Jesus morreu com a idade que morreu, então ela teve tempo até chegar aos 80 e poucos, 90, um bom tempo para ficar em Éfesos, trabalhar, né, e dar conta daquele recado, né? Bom, eu tinha assinalado um negócio que eu queria muito falar para vocês, deixa eu ver se eu acho que de tudo que eu li, né, dos textos, é muito interessante saber dessa mulher valorosa, desse espírito feminino altíssimo, né, que nos inspira a todos, homens e mulheres. O que a gente tira disso, né? Então, olha esse trecho. Seu exemplo de fé deve inspirar a todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida. Então, ao enfrentarmos qualquer dificuldade, lembremos de Maria, né? O que ela fazia? Entregava na mão de Deus, né? Mas entregava para valer, conscientemente. Não só falar, eu já entreguei na mão de Deus e pá, né? Já entra numa outra situação, né? Olha, os obstáculos com esperança, fé e coragem, pois sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia infinita. Nenhum de nós está desamparado. Por pior que seja a situação, por pior que seja o cenário, por pior que se demonstre, se descortine à nossa frente uma situação ruim, nós não estamos desamparados. Ué, mas por que isso acontece então? Olha aí. Entretanto, a guisa de proteção, Deus, não nos retira as oportunidades de aprendizagem. Então, muitas vezes, a maioria delas, as situações difíceis, nada mais são que grandes lições que nós precisamos passar, né? É ruim passar lição com sofrimento, é evidente, mas às vezes a gente não passa na boa, né? Tem que vir uma agulhinha, né? Cutucando para que a gente possa levar um susto e ir lá para lá, né? Ir lá para frente. Bom, Maria continua a sua vida, né? E ela ficou sabendo, por pessoas que haviam sido expulsas de Roma, e é interessante que no livro Paulo e Estevão, Paulo fica um tempo com um casal no deserto que havia sofrido esse tipo de coisa, havia sido expulso de Roma. Por que eram expulsos? Porque seguiam a doutrina de Jesus. Então, cumprindo ordens, né, de um governo cruel, infame, é o texto que está falando infame aqui, viu?
peraí, na infâmia, injustos. Eles escravizavam, prendiam, matavam, sem dó nem piedade, né? E esse casal que Paulo de Tarso encontra no deserto, foi um casal que fugiu, vai para o deserto, trabalha como tecelão lá nas areias quentes. Paulo vai para lá, fica um tempão com eles, e um dia eles contam para Paulo, não reconhecem Paulo, eles contam para Paulo por que eles estão ali. Então, eram fugitivos, porque gostavam, eram cristãos, né? E Maria fica muito perturbada em saber, perturbada assim, ela fica muito triste em saber daquilo. Como assim, né? Prender, matar, destruir lar, expulsar pessoas só porque estavam seguindo tudo aquilo que o filho dela falava com tanto amor. E a partir dali, ela passou a fazer orações por essas pessoas também. Então, um dia à tardinha, quando a última pessoa que estava ali para ela cuidar foi embora, ela olhou e a brisa que vinha do mar lembrava a ela o lago que tinha perto da sua casa. É tanto nome, viu, gente? Eu preciso ver. O lago, com pressa não, né? Nossa, tá, tudo bem. Bom, então o azul do mar lembrava aquilo, o perfume das plantas lembravam o lugar onde ela morava, e foi com saudade que ela lembrou da casinha simples que ela tinha quando Jesus ainda era criança ou quando era adolescente. É engraçado a gente pensar Jesus adolescente, não é? Porque a gente está só fixado na ideia dele adulto pregando, né? Mas ele passou por todas as fases, né? De bebezinho, criança, engatinhando, conversando, né? Com certeza, né? Teve dor de ouvido, possivelmente, ou não, né? Não sei, não li nada disso em lugar nenhum, hein? Bom, aí ela começou a rememorar algumas coisas. E estava rememorando quando ela veio aproximar mais uma pessoa para ser atendida. Aí ela olha e fala, nossa, tem mais uma pessoa. E a pessoa chega e fala, boa noite, minha mãe, vim lhe fazer companhia. E Maria fala, nossa, todo mundo vem aqui querendo alguma coisa, esse vai vir me fazer companhia. E começa a conversar com ele, e ele vai falando com ela, e ela fala, nossa, conheço sua voz, não sei de onde que eu conheço, né? Acontece com a gente às vezes, né? Nossa, a voz falando tão parecido, e isso se passou com Maria. E vão conversando, esse desconhecido fala para ela do reino de Deus, da paciência, a generosidade, fala tantas coisas, ela fala, nossa, como que ele sabe que essas dores andam no meu coração, porque ele fala da saudade, né, do amor, né, e tal. E de repente, ele olha para ela e fala, me dê um abraço, minha mãe. E ela olha nas mãos dele e vê 2 chagas. Ela fala, não é possível, ele tem 2 machucados, igual o machucado que fizeram no meu filho na cruz. E ela olha rapidamente nos pés e ela vê mais 2. Ela olha nele, ele fala assim, sou eu. E ela se joga para ajoelhar, ele não deixa, né? Ele segura ela, ele se ajoelha nos pés dela, pega nas mãos dela e diz, minha mãe, vim te buscar. Meu pai quer que ainda hoje sejas a rainha dos anjos no meu reino. E ela se levanta, ela quer falar para ele que ela está feliz, que ela tinha morrido de saudade, meu Deus, nossa, era tanta coisa que ela tinha para falar para ele, mas o corpo não obedece mais. E ela meio que desfalece, ouve uma legião de anjos cantando, ela passa a partir dali a ouvir, né? Muitos anjos cantando, e no dia seguinte, 2 pessoas correm até Éfeso, ao centro de Éfeso, chamar João, pois Maria está nos últimos momentos de vida dela. E João chega, ainda assiste ali, demorou um tempo até ela se desenlaçar, né, de todos os laços que aprendia. E imaginem vocês, esse espírito quando sai do corpo, né? Ela, em espírito, ela já estava percebendo que ela não via mais Jesus, né? Mas ouvia muitos, eram assim, muitos e muitos seres angélicos cantando. E finalmente, quando ela sai, ela para ir, né, ao encontro de Jesus, passou pela cabeça dela que ela gostaria de ver os lugares que ela tinha morado. E bastou ela pensar para eles atravessarem
a Galileia e os outros lugares. Mas ela se lembra desse lugar em Roma. E ao se lembrar e desejar ir até lá, ela já estava lá. Para vocês verem como funcionam as coisas num plano espiritual superior. É a nível de pensamento e de rapidez. É isso que acontece com as orações, rápido, né? Bom, ela chega lá, ela se espanta com o que vê, a quantidade de gente na rua, de carros, de liteiras, né, carregadas por escravos muito miseráveis, pessoas vestidas elegantemente, com peles e tudo, coisa que ela não havia visto. E ela chega nessa prisão, que, se eu não me engano, chama Ésquilo, e ela vê centenas e centenas de homens, de velhos, de adolescentes, de mulheres, magros, sofridos, esperando a hora de serem jogados para os leões, porque era isso que acontecia, né? Eles construíram o Coliseu para ser um circo, para ser um lugar onde o espetáculo seria a morte dos cristãos, né? É o mesmo Coliseu que as pessoas pagam caro para ir lá em Roma para ver, hoje já totalmente destruído, né? Porque quando foi inaugurado ele era uma das maiores maravilhas da terra, ele tinha uma estátua em cada um daqueles arcos. E hoje, né, tudo desaparecido, levaram até os pisos, né, os ladrilhos. Então ela entra, ela vê todos e ela pede a Deus que ela consiga deixar um movimento de alegria naquelas almas. E de repente ela chega numa moça e fala, e a moça olhando para o céu, né, e ela viu ali lamentações em todos os lugares, eles tinham fome, sede, estavam machucados, né? Aí ela fala para a moça, cante, minha filha. E a moça, sem saber porquê, começa a cantar, né? E todo mundo começa a cantar com a moça e de repente o ânimo melhora. E ela deixa eles ali, né, provisoriamente, até chegar o momento do desencarne, com um ânimo melhor, digamos assim. E aí sim, ela volta para se encontrar com o filho. Essa é a história de Maria, Maria de Nazaré, né? Que poderá ser nossa história daqui a 2000 anos, por que não, né? Basta que a gente consiga aplicar todas as lições que a gente consiga extrair daquilo que nos apresenta, né? Para nós, se conseguirmos lembrar de Maria com a sua fé e tentar fazer parecido, a gente já está avançando. Que Jesus permaneça com cada um. Uma boa semana a todos e que Maria continue conosco sempre. Aparece a mim? Aparece a mim? Mas se quiser eu posso fazer. Quer que eu faça? Posso fazer. Eu faço? Bom, pessoal, boa noite. Agradecemos a Maria Lúcia, né? Ela gosta de falar sobre os personagens que viveram na época de Jesus, assim como o nosso amigo Paulo Meireles também é um profundo estudioso desses temas. E acho que vocês já perceberam, né? Que a Malu usa duas obras assim esplêndidas, vai, na doutrina espírita, que é o Boa Nova. E o Boa Nova, assim, para quem ainda não conhece o livro, não teve contato, mas se a gente quiser conhecer de perto realmente as passagens de Jesus, nós vamos encontrar nesse livro, de uma forma assim, bastante fácil de compreensão, bastante tranquila, conhecer os dias, as atividades, e também tem muitas outras obras, assim, consideradas primárias da doutrina espírita, que nos trazem assim, ensinamentos grandiosos e que mostram a verdadeira história do cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo é o cristianismo que não foi modificado pelas leis dos homens mediante a igreja. Então, sempre que nós ouvimos falar de Jesus, da família de Jesus, dos personagens que viveram com Jesus,
faz uma viagem ao passado do Evangelho e quem sabe não estivemos lá também nesses períodos e essas oportunidades desses temas sempre nos levam à reflexão, ao abrigo do inconfundível e incomparável amor do Mestre, que todos nós, no campo da nossa intelectualidade, já sabemos que Ele muito nos acolhe, muito nos socorre. Então, é muito agradável nós falarmos e ouvirmos falar sobre Jesus, cuja doutrina espírita tem no Novo Testamento, alguns chamam de Bíblia, que é a mesma coisa, a base de todos os seus fundamentos. Como é que é o outro livro mesmo? Isso, o outro livro, eu costumo falar que todo espírita verdadeiro mesmo não pode voltar à parte espiritual sem ter estudado esses dois livros. Boa Nova, Primícias do Reino. São as origens. E daí vem todas as outras obras complementares. Bom, um outro recado que eu gostaria de dar para vocês, a gente continua com as limitações, eu peço desculpas, continuamente eu tenho dito não a pessoas que nos procuram, posso ir hoje e tal, então a gente precisa ir encaixando todo mundo, mas nós precisamos entender, principalmente agora, né, que o Estado voltou de faixa, né, mas nós já estamos bem controlados. Então é importante que tenhamos essa compreensão. Certamente isso vai demorar um pouco, mas a partir de janeiro a gente vai fazer uma pequena modificação. Como o número de pessoas que nos procuram para comparecerem às palestras, ele aumenta semanalmente, nós iremos fixar as turmas e não faremos mais contatos. E as pessoas que não puderem vir no dia, a gente vai deixar uma orientação, que já estou antecipando, para que ela nos avise pelo menos até às 17 horas. Para que tenhamos tempo hábil de avisar aquelas que estão na fila. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui em torno de 40 pessoas, mas nós temos mais de 15 pessoas que gostariam de estar aqui hoje. Então, se a gente não comparece, é alguém que fica em casa que talvez esteja precisando mais que nós, porque o contato à distância ele é um pouco frio, ele não tem a química do olhar, a química do sentimento, né, presencial. Às vezes a pessoa não está bem, ela está precisando do centro. E o critério que a gente tem é o critério de fila. Não dá para estabelecer outro critério. Então, havendo essa compreensão por parte de todos, do ponto de vista de disciplina, de manutenção realmente da reserva no dia, porque é muito fácil surgirem compromissos que nos tiram do centro. Isso acontece com todos, e muito com o coletivo que está na direção da casa. Então, a gente tendo a firmeza, a gente consegue comparecer. Não que esse recinto seja a panaceia, a solução para todos os nossos problemas, não é. Mas o presencial faz bem, por causa da vibração, por causa da sintonia que cada um pode oferecer para que essa vibração seja elevada. Porque é muito fácil perceber quando a vibração não está boa e quando a vibração está boa. Então todos nós podemos dar essa contribuição, principalmente nesse momento onde a instituição do medo foi internalizada dentro de nós, alguns de uma forma mais exacerbada, outros com um acolhimento mais tranquilo, mas enfim, existe a presença de um elemento que nos preocupa. E
aproximação da religião, buscando de uma forma comunitária, como está sendo esse momento agora, o estabelecimento para as relações com Deus, certamente a substância que nós precisamos, ela virá na dimensão do nosso esforço, na dimensão do nosso merecimento, mas a gente precisa buscar isso de uma forma colegiada, saindo um pouquinho do dia a dia, das circunstâncias do dia a dia, e fazendo com que a gente tenha, nesse encontro, dentro da fé que cada um professa, ou melhor, desculpem, né? A renovação da sua esperança, do seu entusiasmo, do entendimento que nós temos a maior parte da responsabilidade pelo momento que nós estamos passando, e que será através dessa aceitação que nós, espíritos encarnados, poderemos passar, não digo de uma forma incólume, ou seja, sem nenhum atropelo, mas com muito esforço interior, levaremos, se Deus quiser, para o nosso currículo de espírito, que na última encarnação nós vencemos uma pandemia. Né? Então a gente precisa, pessoal, se concentrar nessa trilha, porque a demanda é enorme de solicitações do Senhor, em todos os sentidos, Então a gente não pode sair dessa trilha, porque está muito fácil os escorregões, a nossa vulnerabilidade espiritual, as influenciações perturbadoras que estão agindo de todas as formas, se ocupando com as sintonias frágeis. Então a gente precisa olhar bastante isso. Tá bom? Então era isso, eu me estendi um pouco, mas eu sinto um desejo enorme de falar isso no dia que a Manu falou de Maria. A gente não pode se distanciar desses temas, né? Principalmente nesse momento que a gente precisa. Então nós agradecemos a presença de vocês, repetindo que ao início tenham uma boa semana, e nós vamos agora então fazer a prece. Senhor Jesus, amigo, eterno, nosso irmão, nosso guia, que sempre estará conosco, nos orientando qual caminho devemos tomar na vida. Ajuda então, Jesus, que pensamentos de medo, de revolta, de tristeza, de angústia, não seja nossa companhia nesses momentos tão difíceis que vivemos. Temos a certeza que Deus, na sua infinita sabedoria, né, teve um motivo muito sábio e justo para escolher nós, para vivenciarmos esses momentos, né? Nós sabemos, meu Deus, que é lição que vamos carregar para a eternidade, aprendizado. Então dá-nos força, Mestre, de no dia a dia da vida sermos otimistas, confiantes, para assim contribuir para a sua obra, emitindo pensamentos bons, agradáveis, para todos que nos sejam, né, próximos. Dá-nos força também, Senhor Jesus, de nos conduzirmos no caminho do bem, para que a gente possa, Senhor, assim atrair os bons amigos, bons espíritos. Dá-nos força, Senhor, de perdoar sempre,
pois sabemos que só esse caminho nos levará à felicidade eterna, Senhor. Abençoa, ó Mestre, aqueles que nos perseguem, que querem nossa queda, que querem ver tudo isso um caos. Mas nós sabemos que Deus está no meio, Jesus, e a imensa espiritualidade que trabalha no caminho do bem. Hoje e sempre agradecidos estamos, Senhor, por tudo que tem nos acontecido. E rogamos, Mestre Jesus, essa noite, ao dormir, Mestre, ao adormecermos, que possamos encontrar amigos bons para nos orientar. E assim, ao despertar, Mestre, tenhamos um dia bom, de felicidade, preparados para o embate da vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja.